Sejam bem-vindos a esta videoaula, onde iremos fazer o uso de uma macro para capturar informações que estão inseridas em uma determinada aba e incluí-las em uma base de dados. Neste exemplo, faremos o registro da inclusão de pedidos de venda de uma drogueria. Esses pedidos de venda que desejo simular a construção da base de dados, eles têm algumas informações como o pedido, o número do pedido, a data, a hora que ele foi realizado, o cliente, o produto, aquilo que está sendo alvo da venda, a quantidade desse produto, o valor total e a forma de pagamento. E para isso iremos utilizar uma macro que captura essas informações inseridas em determinados campos e que registra essas informações em uma base de dados. Para isso nós iremos construir uma macro e demonstrar o passo a passo neste vídeo. Eu tenho várias formas de fazer essa macro. Ela pode ser desenvolvida toda em uma mesma janela ou em janelas separadas. É uma opção de cada um, de acordo com o tipo de negócio, o tipo de informação que você deseja registrar. Você pode, então, colocar, como por exemplo, nesta primeira planilha, a parte de inclusão e numa segunda, a base de dados. Ou tudo junto, de acordo com o que você acredita ser melhor. Você pode, numa mesma tela, colocar inclusão de dados que vão para duas planilhas diferentes, ou seja, para duas bases de dados. Aqui eu poderia ter uma segunda tela de captura de informações, duas, três, quantas se julgar necessário. As informações elas podem ser salvas nas demais telas, né? E para esse exemplo, até para mostrar um pouco daquilo que a gente espera, nós vamos fazer uma tela com a entrada das informações e uma tela onde os registros são realizados. E para isso precisamos entender um pouco mais do que seriam estes itens que nós desejamos registrar, colocar eles nas colunas correspondentes da base de dados, formatar como tabela e gravar a macro para fazer a inclusão dos dados lá. Em pedido, desejamos utilizar um número. Então o pedido será o número do pedido. O número inteiro, né? O número inteiro com separador de casas decimais. No registro de data aqui vamos incluir a hora também. Então é uma data e hora. No cliente um nome. Normalmente em droguerias é um nome que não faz parte de uma base de dados, né? Então um cliente apenas para identificar ali quem está fazendo o pedido, o nome daquele que está fazendo o pedido. No produto dessa drogueria, podemos simular que temos dois produtos, um hot dog, inclusive já verei isso agora, vamos incluir aqui, ó, dois produtos, o produto 1 e o produto 2. O produto 1 vai ser um hot dog completo, vou chamar ele de hot dog raiz. E o produto 2 aqui, tá? Um hot dog mais simples, um hot dog mais Nutella. A quantidade deverá ser relacionada a cada um dos dois produtos. Então deixarei esse campo como uma variável. O valor total será uma multiplicação da quantidade desse produto por cada um dos valores correspondentes a ele, gerará um valor total. E a forma de pagamento eu poderei selecionar aqui, ó, selecionar entre opções. O valor total é a multiplicação, na verdade é a soma dos produtos, né, das quantidades pelos determinados preços. Certo? Para fazer isso, então, eu vou criar uma aba paralela aqui, onde nós vamos começar a colocar algumas informações. Você pode chamar essa aba como você quiser, você pode até deixá-la oculta depois,
Eu vou colocar aqui como info. A primeira informação que eu quero registrar aqui nessa tabela será o meio de pagamento. Meio de pagamento. Os meios de pagamento que eu desejo que apareçam aqui no momento que for selecionar. O primeiro deles eu vou colocar dinheiro. O segundo eu vou colocar cartão de débito. E o terceiro, cartão de crédito. Certo? Eu vou vir aqui e vou selecionar esse meu intervalo como uma tabela. Eu quero formatar ele como uma tabela. Perceba que eu não estou utilizando uma paleta de cor específica. Para mim, qualquer uma é suficiente. Aqui eu quero mostrar apenas a funcionalidade. Então vou mostrar que a tabela tem cabeçalhos. E aqui estão as 3 formas de pagamento que eu coloquei nessa tabela. Eu vou chamar essa tabela de tabela meio... Eu vou abreviar. Tabela pagamento. São as formas de pagamento. Você pode colocar o nome que você acredita ser melhor. Então aqui na hora que for incluir o pedido, nessa célula onde eu quero colocar a forma de pagamento, eu já posso vincular ela com aquela lista. Para isso eu posso vir em dados, fazer uma validação de dados e dizer que os dados que eu quero que apareçam aqui na minha forma de pagamento, eles sejam oriundos de uma fonte. Eu vou lá em Info, eu vou selecionar aqui quais são esses dados e dar um Enter. Ok. Então aqui já tem um botão de seleção com as 3 formas de pagamento que eu determinei. E uma forma de adicionar outros meios de pagamento é vindo até o local onde eles estão descritos. Por exemplo, arrastando para baixo e colocando a forma de pagamento cheque. Quando você volta aqui na validação de dados e consulta, pode perceber que o campo ele já foi estendido para todas as formas de pagamento. E elas já aparecem aqui disponíveis. Em relação aos produtos, nós criaremos então os 2 preços. Eu vou deixar hot dog raiz apenas no nome e o hot dog Nutella, que é o hot dog cibrão, no nome. Vou pegar esses 2 nomes, colocá-los aqui na tabela info. Aqui é meu produto e aqui à direita preço. Posso, inclusive, colocar esta célula vinculada àquela, caso eu mude o nome em um lugar, mude em outro, dando apenas um igual e selecionando ela. Fazer isso na de baixo também, pode ver que a referência foi. Aqui nesta coluna, eu espero digitar a quantidade. Dessa forma, depois da configuração, nós podemos até melhorar a visualização. Para aqui está melhor descrita a quantidade. E aqui está o preço unitário. Certo? Para isso, a quantidade é um campo que eu quero alimentar a cada pedido, mas o preço unitário é um campo que eu quero que já puxe aqui da minha base de dados, ou seja, do meu cardápio de preços. Para isso eu vou fazer um PROC-V para consultar a informação em uma tabela. Como seria só 2 itens, eu poderia colocar já direto, né? A informação de lá ficar aparecendo aqui. Mas eu posso fazer um PROC-V que procura este item, uma determinada tabela, que é esta tabela, travo ela, apertando F4, ponto e vírgula, eu quero o valor que está na segunda coluna e quero ele exato. O mesmo farei para a linha de baixo, e assim que os preços aqui forem adicionados, como por exemplo, o hot dog raiz 7 Nutella
no tela 7 o raiz 10, até posso formatá-la aqui monetariamente. Eu já tenho estes preços aqui, certo? Em relação à data e hora, eu posso usar a função igual agora. Abre e fecha parênteses, Enter. Podemos vir aqui em configurações, mais formatos de número, um formato de data, data e hora. Ok? Inclusive você pode personalizar ele. Você percebe que quando eu clico aqui em personalizar, ele me abre o formato básico, né? Aqui tem a data 2/10/2019, às 14h50. Quando eu coloco D, ou seja, coloquei 2 dígitos para o dia. Então ele sempre que for um dia de 0 a 9, perdão, de 1 a 9, ele vai me colocar o 0 ali na frente. Para o mês, mesma coisa, eu posso colocar mês. Se quiser colocar no ano, ele vai aparecer completo ali. E hora aqui também. Eu vou usar o hora para ficar melhor. Aqui. Então a data e hora está configurada. Em relação ao pedido, eu quero um número. Eu quero um número inteiro. Vou colocar aqui 1230, por exemplo. Eu quero um número que usa separador decimal para facilitar a visualização e com 0 casas decimais. Isso aqui que eu preciso. Só que o número do pedido, eu posso querer gerar ele sequencial. Então pode ser que a gente mude esse número para a pessoa não precisar ficar digitando 1, na sequência 2, depois 3, 4, a cada pedido, para que esse número ele seja sequencial. Aí para isso nós vamos fazer uma busca depois no banco de dados para ver qual é o último número e me retornar ele aqui, certo? Então dessa forma, nós temos aqui praticamente as configurações básicas. Aqui na quantidade vai ser também um número inteiro. Vou em personalizado, deixar ele com 0 casas decimais. Separador de milhar, embora acredito não precisar. Ninguém vai pedir mais de 1000 hot dogs. E para o valor total, nós vamos ter aqui a soma dos produtos. Da quantidade de dogs raiz mais a quantidade de dogs Nutella, multiplicados respectivamente pelo preço. Então eu posso usar aqui um somar produto, função já que já dá direto esse resultado, da minha matriz 1 pela matriz 2. Então 2 vezes 7, 14, mais uma vez 10, 10, 24. Tenho aqui já o resultado da minha conta, ok? Eu vou tirar então as informações aqui, tirar essa informação, deixar para digitar aqui o nome do cliente, tirar essa informação, ok? Então aqui está, teoricamente, os dados que eu quero registrar na minha base de dados. Vou pegá-los e transferir para a base de dados num formato que eu acredito que seja interessante para o registro. Para isso, o que devo fazer? Escolher a ordem que eu quero que eles apareçam na base de dados. Eu vou querer que eles apareçam nessa ordem. Pedido, data, cliente são as primeiras. Vou copiar, vou vir em base de dados do pedido, botão direito, só que eu quero transpor esses dados, visto que eu quero que eles fiquem em colunas. Então, coloco já fazendo a transposição. Em seguida, eu quero ver a quantidade do hot dog raiz e a quantidade do hot dog Nutella. E essas informações estão, respectivamente, nessas casas. Eu vou colocar, então, lá no banco de dados, Ctrl C, transpor aqui também. Perceba que aqui eu fiz a colagem e o ideal é que ela seja como um valor, né, e não como uma referência à célula. Então ali a quantidade de hot dog raiz, hot dog Nutella. Depois eu vou querer colocar o preço unitário. Posso colocar então a quantidade, em seguida o preço. Vou colar aqui direto, novamente lá, né? Copiar preço unitário. Colar com o botão direito só o valor, né?
Estou montando a base de dados, então o preço unitário desse hot dog raiz. E aqui, preço unitário do Nutella. Hot dog mais simples. Certo? Então tem todas aqui as informações que eu quero nas colunas. Vamos ver se faltou alguma. Ah, faltou, né? Faltou a soma do valor total e faltou a forma de pagamento. Então vou copiar elas aqui, colar elas aqui como valor e já arrastar aqui para o lado. Então as informações que eu quero eu definir coluna a coluna aqui neste exemplo. E após defini-las coluna a coluna, você pode aplicar a formatação que desejar. Algumas células podem estar ocultando informações como essas, aí vocês podem mudar o texto, fazer o jeito que vocês acharem melhor. E o mais importante é, né, na hora que eu executar a macro, eu quero pegar as informações que estão digitadas nesta tela e colá-las aqui. E eu posso fazer isso de várias formas. Eu posso fazer isso uma a uma. Por exemplo, copio a informação que está aqui e colo ela aqui, linha por linha. Posso fazer isso de uma forma que eu leve mais informações de uma vez, que é o caminho mais indicado. E dentre as possibilidades que eu tenho de executar esse caminho, uma das mais fáceis que tem para a gente aplicar é na base de dados, após a gente saber exatamente as informações desejadas, eu criar um resumo delas aqui e colá-las de uma única vez. Então, para isso, eu faço um link direto com as células, dando igual, ou seja, o que aparece lá aparece aqui, é igual. Certo. E com isso, eu consigo copiar agora uma linha inteira de uma única vez. Consigo vir aqui e colar essas informações aqui todas de uma vez. Certo? Isso vai facilitar muito o meu trabalho. E depois eu posso vir aqui e formatar elas do jeito que eu quero que elas sejam apresentadas aqui no banco de dados. Então vai ser esse o caminho que nós vamos seguir. Só que eu não quero ter que vir aqui copiar e colar isso a cada pedido que eu lançar. Então se eu lançar o pedido 4 aqui, o cliente Diego 1 e 0, eu não quero ter o trabalho de vir aqui, copiar, vir aqui na base, colar como valor. Eu quero que isso seja feito de forma automática. Então, para isso, nós vamos criar uma macro, que vai pegar esses dados aqui e levar para lá de forma automática. Então, eu vou até diminuir um pouquinho essas colunas. Elas praticamente não ficarão visíveis, nós vamos ocultar elas, para não ficar poluindo a nossa tela de início. Eu posso deixar com fonte branca. Tem várias formas de você ocultar isso, você já deve ter pensado em uma que você usaria, né? E aí depois configurar o melhor perfil de visualização para essa tela de entrada de dados. Gravar a macro e habilitar ela em um botão. Então vamos fazer esses procedimentos. A tela de info, por enquanto eu não vou usar mais ela, então eu vou deixar ela oculta. Eu vou utilizar então a base de dados, que eu já tenho as colunas aqui. E lembrem que em pedidos, nós estávamos querendo colocar um pedido sequencial. Uma das formas de fazer isso é, a gente vai trabalhar aqui com o banco de dados na forma de tabela, então já vou formatar ele como uma tabela. Ela tem cabeçalho, deixar essa informação. Sempre que um novo dado for lançado, ela vai levando essa minha tabela para baixo. Eu vou dar o nome nela de tabela base
dados pedidos. E olha que legal, nós podemos colocar uma fórmula aqui que sempre busque para mim qual foi o último digitado. Ou qual foi o maior, como nós estamos trabalhando com uma sequência numérica. E aqui eu tenho o último, na verdade, o maior número de pedidos digitados até o momento foi o 4, porque a gente tem só o 3 e o 4. Se eu alterar na mão esse 3 aqui para 5, é só para ver como ficaria, ele atualizaria para mim na mão também. Então eu posso vincular esse meu número de pedidos sempre igual a esse último mais um, ok? Inclusive posso levar essa fórmula inteira aqui para dentro do pedido, se eu achar conveniente. Vou fazer isso então. Vou copiar a fórmula inteira aqui, colocá-la aqui dentro de pedido, isso mais um. Então sempre o meu próximo pedido aqui vai ser igual àquele maior que eu tenho mais um. Vai me gerar uma sequência, tudo bem? Essa informação aqui eu vou querer que ela se alinhe à direita, perdão, à esquerda, o nome à esquerda também. Essas eu vou querer centralizadas. Essas demais eu vou querê-las à esquerda aqui também. A largura das colunas eu vou deixá-las com 165 pixels. Aqui você pode aplicar qualquer tipo de formatação. O objetivo nosso é mostrar como criar a macro, então já vou direto nesse ponto e não me ater à formatação, mas é claro que é interessante que a gente consiga mostrar isso de uma maneira visual interessante. Então eu poderia, por exemplo, aqui na primeira linha, trabalhar com o nome dessa tela, né? Registro de pedidos. Poderia colocar o logo da drogueria, se existisse, né? Eu vou chegar a tudo isso. Deixa eu ver aqui o que vai ser mais fácil. Eu vou chegar isso daqui tudo para baixo, para ficar aqui na mesma linha. Eu vou excluir algumas linhas aqui acima, em questão visual mesmo. Vou tirar essas linhas de grade. Eu vou vir exibir, vou retirar essas linhas de grade. E depois eu vou querer aqui fazer uma pequena formatação. Devem lembrar que no layout de página eu consigo escolher a paleta de cores que eu quero estar trabalhando no projeto, né? Então eu posso vir aqui e colocar inclusive cor nas linhas. Vamos colocar uma linha verdinha aqui, colocar todas as bordas. Aqui também. E aqui também. Posso dividir em bloquinhos, né? Se eu achar interessante fazer isso. Depois nas informações principais você pode usar qualquer destaque que desejar. As células alteráveis você pode deixar de uma cor e as demais de outras. Isso é comum da gente utilizar, né? Também, para ficar mais fácil de mostrar aquilo que vai ser editado. Pode-se usar cores de fundo para essa tela. Trabalhar opções de escurecer um pouco ela, e as telas editáveis, por exemplo, aqui você deixar branca, né? Para ficarem mais fáceis de serem... O valor total você não edita, ele é automático. Mais fáceis de serem entendidas. As telas de informação em que o cálculo é automático, podemos usar outra cor. Aumentar a fonte, certo? Então são formas de embelezar, né? Para fazer a gravação então desses dados lá no banco, isso daqui depois eu iria ocultar dentro da coluna, né? Por enquanto eu vou deixá-los aqui. Ou posso deixar eles aqui, mas deixar na cor branca também, para não ficar aparecendo essas informações. E para salvar lá vai ser muito simples. Basicamente o que eu quero fazer é pegar as informações que estão aqui e colá-las no banco de dados na forma de valores. Ok?
E vocês vão perceber que essas colunas aqui do banco da minha base de dados, a partir do momento que eu colar mais uma informação, a coluna, a linha, ela vai mudar de posição. A próxima linha para mim colar seria na 5, a próxima seria na 6, a próxima seria na 7. Uma das formas de resolver esse problema é sempre que você for colar, você colar no mesmo endereço. Então sempre que eu for colar, eu clico na linha 3 e insiro uma linha acima. E sempre colo nela. Por exemplo, esse vai ser um método que nós podemos utilizar. Então vamos fazer ele para ver como funciona? Vamos lá então. Qual seria o passo a passo? Eu copio as informações, venho na coluna 3, insiro uma linha, em seguida clico com... ele perde a cópia, né? Eu tenho que copiar de novo. Copio eles e colo como valores. Pronto, as informações estão novamente disponíveis. Agora, para fazer isso de uma forma automática, gravar uma macro que faz isso é muito simples. Só que vejam que a macro, ela não precisa fazer apenas isso. É interessante que a macro, após fazer isso, ela limpe essas células para mim. E deixe o meu arquivo, basicamente, zerado para um próximo lançamento. Então, para que ela faça isso, o meu objetivo vai ser, assim que eu escolher o cartão de crédito, eu vou clicar num botão que rode uma macro. Então, vou gravar essa macro aqui que eu imagino na minha cabeça qual seria. Vem desenvolvedor, gravar macro. Então, macro, ela vai chamar incluir pedido. Vou colocar tudo junto para ficar mais fácil. Então, a macro incluir pedido, o que ela fará? Dou OK. A gravação já está em andamento. A macro incluir pedido, ela vai na minha base de dados do pedido, ela vai vir na minha terceira linha, ela vai inserir uma linha. Em seguida, ela vai voltar na minha aba de incluir pedidos, vai copiar as minhas informações, vai voltar na aba da base de dados do pedido, vai colar essas informações como valores, vai voltar para a minha aba de incluir pedidos, ela vai apagar as informações digitadas e vai posicionar o cursor para um novo lançamento. É isso que eu preciso. Então, aí eu venho aqui parar a gravação. Vamos ver se a macro está gravada? Está, ela aparece aqui, incluir pedido. Eu posso clicar em editar para mim ver as linhas de código que foram geradas, né? Inclusive quem tiver domínio, né, para fazer direto na linha de código pode. Aqui ela está mostrando que eu fui em base de dados do pedido, selecionei a linha 3, inseri uma linha, voltei na aba incluir pedido, selecionei alguns dados, copiei esses dados, fui na base de dados, selecionei a linha que eu desejava, cliquei com o botão para colar como valores, aqui isso ele me mostra aqui, voltei para incluir pedidos, apaguei os dados e fechei a camada. Ok. Só que agora eu percebi um erro que foi cometido, que é normal, né? Assim que eu pedi para apagar os dados, ele apagou também da B3, que é aquela onde me dá o número do pedido. Aquela é uma célula que, teoricamente, eu não quero apagar os dados dela. É uma célula que é uma fórmula, que é o maior, vocês lembram, né? Aqui da minha base de dados, da coluna A, o primeiro maior, mais 1. Então, nós já voltamos ali à fórmula, que deveria não ter saído dali, foi uma falha. Bom, dessa forma, então, nós temos uma macro que faz a gravação do banco de dados. Aqui também, a fórmula do agora, eu não gostaria que ela mudasse. Então, eu só mudo o cliente, a quantidade e a forma de pagamento. Tudo certo agora? Tudo certo. Vamos lá. Para que eu execute essa macro de uma forma direta, basta eu colocar o nome do cliente aqui, as quantidades, e escolher o meio de pagamento. Eu poderia simplesmente ir aqui na aba desenvolvedor,
em macros e pedir para executar essa macro. Vamos ver se ela vai funcionar. Ela foi, mas ela apagou todos os dados novamente. Então, até aproveitando essa falha que ocorreu da macro excluir os dados, vamos editar essa macro dentro do próprio editor. Então, nós vamos aqui dentro do próprio Visual Basic. Nós vamos pegar aqui, então, o campo que estava de B3 a B5 e tirar o B3 e o B4, deixar só o B5. Então, o campo que estava de B3 a B5, eu só quero que ele exclua o B5, eu não quero que ele exclua mais o B3 nem o B4. Então, vou novamente aqui, igual ao maior, base de dados do pedido, escolho o maior que tem aqui, o primeiro maior, somo mais um. Igual agora. E podemos fazer um novo lançamento para teste. Vamos colocar aqui, Renato. Ele quer 2 hot dogs de carne. E ele vai pagar em dinheiro. Vamos lá. Macro executar. Ok, vamos ver se lançou lá o Renato. Opa, lançou. O Renato está lá. Então tá. Perfeito isso. A macro está funcionando. Para me chamar essa macro de uma forma mais fácil, eu posso, por exemplo, inserir uma figura. Essa figura eu posso colocar um nome. Como, por exemplo, estou colocando aqui incluir pedido. Colocar tudo em letra maiúscula, acho que vai ficar melhor. Incluir pedido. Posso formatar essa figura da forma que eu desejar. Como, por exemplo, o preenchimento dela, colocá-la mais escura. O texto, eu vou deixar ele branco mesmo. Aumentar um pouquinho a fonte. Colocar um negrito. Centralizar as informações. Aumentar o tamanho do botão. Posso tirar esse contorno ou deixar ele de outra cor, certo? E tá aí. Coloquei um botão de incluir pedido. E eu quero atribuir a macro a ele. Para isso basta clicar com o botão direito e vir em atribuir macro. Eu vou atribuir a macro incluir pedido e dar um OK. Então estou aqui, vou colocar agora um cliente novo cliente. Esse vai querer um hot dog de cada e vai pagar no débito. Incluir pedido. Prontinho, já rodou, já registrou o meu pedido na base de dados. A base de dados está aqui com todas as informações e você pode formatar essa base também do jeito que você acredita ficar melhor. Como, por exemplo, a gente formatou com data, né? Data e hora. A gente já tem até uma opção mais rápida, que vai me mostrar a data e a hora, igualzinho eu tinha configurado lá. Posso centralizar. Informações de número, vou centralizá-las aqui. Informações de preço e valor total, posso colocar eles monetários, né? Ok? Fazer mais um teste. 2 hot dogs de cada. No cheque, incluir pedido. Vamos lá, o teste, 2 hot dogs de cada, incluir pedido. Como é uma tabela, a formatação já foi repassada para as demais linhas. Então, essa tabela está salva em tabela de base de dados pedidos. Dessa forma, então, nós conseguimos registrar todas as informações que nós desejávamos de um determinado pedido em uma base de dados. Eu vou salvar na minha área de trabalho, salvar na pasta Diego e vamos salvar aqui, incluir pedido. Salvar. Aqui nós temos que escolher uma pasta de trabalho habilitada para macro do Excel.
salvar. Eu vou conferir se ele está lá. Então, pasta Diego, incluir pedido. Está aqui sim. Perfeito? Então, dessa forma nós conseguimos entender como é possível criar uma base de dados e como a maioria do software mesmo criam essas bases de dados, sempre na forma de tabelas e registram essas informações. Para finalizar então este vídeo, nós vamos verificar como eu posso acessar os dados de uma base de dados, que também é uma das formas de obter dados para análise. Então eu vou criar aqui um novo arquivo de Excel, em branco. Vou até salvar ele lá na minha mesma pasta. Eu vou colocar ele aqui como consulta a base de dados. E dar um salvar. E, independente da aplicação, vou colocar aqui como uma consulta. Vamos fazer um exercício aqui de trazer os dados daquela base de dados que está lá na outra planilha, ou seja, trazer todos esses dados dessa base para a minha planilha que eu acabei de criar de consulta. O caminho para isso, explicado ao longo do ciclo de aprendizagem, é a utilização da ferramenta do Power Query, que permite fazer uma consulta. E para que eu consiga consultar os dados daquela planilha, basta eu vir em dados do arquivo e selecionar a pasta de trabalho. Eu poderia inclusive selecionar qualquer tabela que existe dentro de um banco de dados. Se você está ligado em um servidor, você consegue acessar basicamente qualquer tabela do banco de dados. Olha, selecionei então que eu vou consultar de uma planilha. A planilha que eu quero consultar é aquela incluir pedido. Vou dar um importar. E aqui eu já tenho as tabelas que estão formatadas dentro daquela minha planilha. Olha só, base de dados, dados pedidos. É o nome daquela tabela que está gravando os dados. Então eu vou dar aqui um carregar. Na verdade eu vou bater aqui em editar. Só para vocês verem a abertura aqui do Power Query e o editor, né? Que permite você fazer combinações de coluna, incluir coluna, excluir algumas caso você não deseje utilizar, importar só aquilo que você deseja. É possível também cruzarmos dados de duas tabelas, né? E já trazer os dados importados de uma forma direta. Então, essa consulta aqui nos permite entrar dentro de tabelas e trazer os dados da forma que a gente deseja. Essa é exatamente assim que a gente quer. Então, direto aqui em fechar e carregar. E aqui está nossa base de dados. Toda vez que eu fizer, ou vamos pensar numa questão mais aplicável, toda vez que alguém estiver fazendo vendas lá dentro da dogueria e chegar um novo cliente, fizer um novo pedido, eu seleciono a forma de pagamento, incluo esse pedido. Ele vem para minha base de dados, ó, o pedido 13, e eu consigo trazer essa informação atualizada para cá. Dados, atualizar tudo. Ele demora um pouquinho mesmo para atualizar a tabela, tá? Inclusive, eu até vou aproveitar para mostrar as propriedades da conexão. Ele permite aqui habilitar uma atualização automática a cada determinado tempo. Por exemplo, a cada 1 minuto eu quero que fique atualizando essa tela para mim. Isso vai permitir o quê? Vai permitir que eu consiga mostrar aqui na minha tela informações reais do que está acontecendo aqui no meu lançamento. Reais não, elas têm um pequeno delay de tempo, né? Mas eu consigo mostrar essas informações aqui na minha tela. Então vou fechar aqui a consulta.
Vou fechar essa aba, ela já está salva. E... ah, tá. Vocês podem ver que ela está aqui, ó. Toda vez que a gente for abrir essa consulta, essa aba, ela vai pedir para habilitar o conteúdo, né? Porque ele faz uma análise lá dos dados externos. Vou lá em dados, atualizar tudo. Certo. Percebi que ele não atualizou, mas agora eu já descobri o porquê. É porque a outra planilha não foi salva, né? Eu preciso salvar essa planilha. Então, após fazer a inclusão aqui de um pedido, é interessante eu salvar essa planilha. Sempre que eu faço isso, assim que eu vou lá na outra e atualizo, ele já vai me trazer as informações. Por estar na mesma rede, ele é muito rápido, né? Essa busca na outra tabela. Uma das formas, então, que a gente tem para que sempre que eu incluo um novo pedido, eu salve o pedido, eu posso vir aqui e gravar uma macro que faça isso. Para mim não precisar fazer na mão. Gravar macro, a macro vai chamar salvar. Ok. Ela está funcionando. O que eu vou fazer? Clicar no botão salvar. Parar a gravação. Eu abro a macro, tenho aqui salvar, editar. Ó, a macro salvar, ela executou apenas um comando. Active Workbook Save. Se eu soubesse qual era esse comando, eu poderia ter colocado ele direto. Mas eu não sabia. Então, vejam o que eu estou fazendo. Ó, eu estou colocando ele na minha outra macro, na macro incluir pedido. Toda vez, então, que eu clicar aqui em incluir pedido, além de incluir o pedido, ele vai salvar essa planilha. Incluir pedido. Ok, salvou. Então, se eu vier aqui, eu vou ver lá que o pedido 14 está salvo, que foi o último que eu incluí. E se eu vier na minha outra aba de consulta e pedir para atualizar, eu vou encontrar aqui o pedido 14. Então veja que tendo essa conexão nessa minha base de dados, aqui eu posso fazer muitas coisas. Por exemplo, posso fazer aqui uma tela que permita à cozinha desta dogueria acessar os pedidos que estão sendo realizados e produzir esses pedidos dentro da cozinha. Posso começar a analisar tempo entre o pedido ter sido colocado e o pedido ter sido entregue. E é isso que nós vamos fazer nos próximos ciclos de aprendizagem. Então, por hoje, o que eu queria mostrar para vocês era isso, uma macro que permitisse utilizar os recursos de gravação para incluir dentro de uma base de dados, dados que estão dispersos em um dashboard. Na verdade, esse é um dashboard de lançamento de dados, né? É uma tela de lançamentos. Para não deixá-la feia, eu posso colocar aqui como branco, por exemplo, né? Como é que já fica bem melhor. E, além disso, conseguimos então fazer o registro aí dessas informações dentro da minha aba da minha base de dados dos pedidos. E conseguimos também consultar esta minha base de dados em uma outra planilha. Então, em sequência, nós vamos começar a utilizar essa base de dados que foi gerada aqui para criar visualizações que interessem para a tomada de decisão. Como, por exemplo, já até adiantei aí, é criar uma tela que permite aos cozinheiros avaliarem os pedidos e promoverem seu preparo. Então, pessoal, muito obrigado. Espero que vocês consigam replicar aí o exemplo. Em caso de dúvidas, comentem no vídeo, mandem pelos meios disponíveis. Um grande abraço a todos e até a próxima.